Olá para vocês, né? Eu gostaria de me apresentar, iniciando essa aula, né? Eu me chamo Túlio, vou trabalhar com vocês a disciplina de História. Bom, nessa nossa primeira aula, nós vamos trabalhar sobre a Primeira República Brasileira, não é? A proclamação da República, os motivos do Brasil se tornar uma república e os dois tipos iniciais de república que vão existir no nosso país, certo? Então, para que a gente possa entender os motivos da proclamação da República, é necessário que a gente volte um pouco para o final do século XIX, enquanto o Brasil ainda era império, governado por Dom Pedro II. Então, nós vamos observar que, dentre diversos fatores, eu quero destacar apenas alguns dos que estão aqui, nós vamos observar que o imperador e a Igreja Católica estavam em grande conflito, em conflito ideológico, tendo em vista que a família do imperador era uma família maçônica e a Igreja Católica era a religião oficial do Brasil. Assim como também a questão de que, quando Dom Pedro, ou a Princesa Isabel, melhor dizendo, faz a assinatura da promulgação da Lei Áurea em 13 de maio de 1888, automaticamente muitos cafeicultores, principalmente eles, né, vão se tornar oposição ao governo. E eles vão se aliar a alguns militares. Militares esses que não concordavam também com algumas ideias do imperador. E aí nós chegamos no dia 15 de novembro de 1889, não é? Onde, sob o comando do Marechal Deodoro da Fonseca, os militares e esses líderes depõem o imperador do poder, retiram o poder do imperador, não é? Expulsam a família do Brasil e proclamam a República Federativa do Brasil. Nós vamos observar que a República Brasileira ela vai ser dividida em duas fases, certo? Nós vamos observar que essa primeira república ela vai ser dividida em República de Espada, onde os dois primeiros presidentes do Brasil vão ser governados, o Brasil vai ser governado por militares, não é? Então nós vamos observar aqui que o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto vão ser os dois primeiros governantes, certo? O primeiro governante, que é o Deodoro da Fonseca, ele vai ser responsável por consolidar a República, certo? Por criar a primeira Constituição republicana, por fazer com que as ideias republicanas sejam colocadas em prática. Já o Marechal Floriano Peixoto, que foi também o primeiro vice da República, né? Ele era conhecido como mão de ferro, porque ele também era bem rigoroso, principalmente com as manifestações que aconteciam durante seu governo. Ele foi bem rígido, bem opressor, certo? Então, aqui você pode observar nessas imagens, aqui do slide, não é? Na primeira foto, o Deodoro da Fonseca e na segunda, o Floriano Peixoto. E aí, no fim do governo de Floriano Peixoto, nós vamos inaugurar a República de Oligarquia. Mas, Túlio, o que é oligarquia? É importante que a gente entenda que oligarquias são grupos políticos que, dentro do caso do Brasil, vão se revezar no poder, né? Então, um grupo político sai do poder, o outro entra e vai se revezando nessa forma aí, ok? E como eram essas oligarquias aqui no Brasil, certo? Nós vamos observar que essas oligarquias eram, acima de tudo, oligarquias agrárias, né? E nós vamos destacar duas: a oligarquia de São Paulo e a oligarquia de Minas Gerais. Sendo essas duas que se revezavam na presidência do Brasil, ficou esse período também conhecido como República do Café com Leite, onde o café representava o estado de São Paulo e o leite representava o estado de Minas Gerais. Ok? Mas também nós vamos ver a questão da política de governadores, que é o que está aqui no terceiro ponto. Não é? Como é essa política de governadores? Para que esses governadores permaneçam no poder e automaticamente os presidentes continuem se revezando nas oligarquias paulista e mineira, eram necessários que se realizassem acordos e alianças entre essas pessoas, certo? E também nós vamos ver a figura do coronelismo, né? O coronelismo, ele vai ser muito peculiar desse período, tá? E aí eu trouxe para vocês nesse slide uma figura bastante conhecida da nossa história de Limoeiro, que é o Coronel Francisco Heráclio do Rego, ou Coronel Chico Heráclio, né? Que é um dos elementos, uma das figuras mais conhecidas do coronelismo no Brasil, sendo inclusive homenageado em um dos programas de Chico Anísio, quando ele era vivo, né? Sendo conhecido como Coronel Limoeiro. E o que é o coronelismo? O próprio slide vai trazer para vocês.
né, que é uma figura regional, uma figura municipal, que era representante do governo naquela região, certo? Então, era ele quem controlava o voto das pessoas, era ele quem fazia com que as máquinas eleitorais pudessem se movimentar naquela região, né? Inclusive, tem uma frase muito famosa do Coronel Chico, que ele diz que melhor do que mandar, do que governar, é mandar em quem governa, né? Ou seja, era bem peculiar essa prática do coronelismo. Ele poderia não governar, mas muitas vezes ele mandava em quem estava no poder. E aí, gente, nós chegamos nas questões sociais do início da República. Uma das questões sociais do início da República é a questão da urbanização da cidade do Rio de Janeiro. Quando os escravos eles foram libertos, eles não tinham para onde ir, né? Então eles partem para os prédios abandonados do Rio de Janeiro e eles inauguram no Rio de Janeiro uma coisa chamada cortiço. O que é? São moradias improvisadas que não têm boas condições de estrutura, né? E logo depois, o presidente daquela época, junto com o prefeito do Rio de Janeiro, decidem modernizar essa cidade. Decidem transformar o Rio de Janeiro numa, entre aspas, Nova Paris, né? Então, eles derrubam esses cortiços, certo? Eles derrubam esses prédios antigos, constroem prédios novos, como, por exemplo, a famosa Cafeteria Colombo, né? Lanchonete Colombo, que existe até hoje no Rio de Janeiro, certo? E eles fazem com que essas pessoas vão para os morros. E aí, essa ida para os morros é que faz com que surjam as favelas, certo? Nós observamos também que é nesse período que se inicia a questão da vacina, que é o último ponto que eu quero trabalhar com vocês. Onde na vacina a gente vai trabalhar a questão do Oswaldo Cruz. O Oswaldo Cruz, vendo que o Rio de Janeiro estava empestado, que o Brasil estava empestado de grandes doenças, de doenças graves, como por exemplo a varíola, né? Ele descobre algumas vacinas, né? Só que muitas pessoas tinham medo dessa vacina. E faz com que aconteça uma revolta popular na cidade do Rio de Janeiro, onde o governo começa a oprimir essas pessoas, exigindo que essas pessoas tomem a vacina. E é esse o motivo dessa revolta, certo? Então, nós vamos perceber que quando o governo exige, essas pessoas revoltam, fazendo com que o presidente volte atrás e a calmaria vá voltando ao dia a dia da cidade. E é importante, já encerrando essa aula, não é, que a gente já pegue essa deixa da revolta da vacina e já traga também para a realidade do nosso período de hoje, não é? De a gente evitar utilizar a prática do negacionismo da vacina, não é? Onde, nessa época aqui, o grande problema da sociedade brasileira foi o negacionismo, o medo também se fazia frequente, e hoje nós vemos que o negacionismo da vacina está de volta. E já encerrando a nossa aula, eu quero deixar para vocês a certeza de que, chegando à idade de vocês, tomem a vacina, não neguem a vacina, porque ela é importante para que a gente possa voltar às nossas atividades normais. Então, quero agradecer muito a você por essa aula e espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula, espero contar com a presença de cada um de vocês. Até logo!